Bom, deixa eu conversar aqui com o Felipe Batista, que está ao lado do nosso amigo Coronel Mauro Frias, que é o porta-voz da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Filipão, boa tarde para você. Coronel, boa tarde. Obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no Balanço Geral. Vai, Filipão. Oi, Tino. Muito boa tarde a você, a todo mundo que está assistindo a gente. Com certeza foi um domingo de muita tensão na Rocinha. Os moradores, claro, todos muito cansados dessa rotina de tiroteios, a constante violência e um domingo inteiro de tensão após o tiroteio, né? Um domingo em meio à quarentena também, né, Tino? Todo mundo em dúvida se sai de casa ou não, mas mesmo assim tinha bastante gente circulando ontem na Rocinha. O Coronel Mauro Frias está aqui para falar com a gente. Coronel, obrigado pela sua participação novamente, gentilmente falando com a gente ao vivo. Coronel, há versões divergentes do que aconteceu ontem. A polícia diz que foi atacada assim que os PMs chegaram para trabalhar, na troca de turno na UPP. Já alguns moradores dizem que havia um baile funk nesse momento no local, na Rocinha, e que aí a polícia teria tentado acabar com esse baile funk. No começo do mês, o Supremo Tribunal Federal decidiu suspender todas as operações policiais durante a pandemia aqui no Rio de Janeiro. Começo lhe perguntando, houve ou não operação ontem na Rocinha para acabar com um baile funk? Bom dia para você, boa tarde. Boa tarde, Felipe, boa tarde, Tino, boa tarde a todos que nos assistem. Felipe, muito importante esse espaço aqui para deixar claro uma coisa. Não se acaba com um baile funk numa comunidade do tamanho da Rocinha, com a quantidade de vielas, com acesso à área de mata, com um efetivo tão reduzido. Então é totalmente absurda. E também destacar que a Polícia Militar é uma instituição com mais de 200 anos, uma instituição séria e responsável. Em hipótese alguma, vamos deixar de cumprir uma decisão judicial. Então, o que ocorreu? Os policiais militares estavam assumindo o serviço na UPP da Rocinha, quando foram agredidos covardemente por marginais da lei que atiraram contra aqueles policiais militares, que, em defesa própria, em defesa das pessoas de bem que estavam ali, reagiram àquela injusta agressão e houve o confronto que as imagens mostram. Coronel, essas pessoas que teriam atacado os PMs estavam nesse baile? Estaria tendo um baile mesmo ou não? Porque a gente viu bastante imagem de jovens correndo, fugindo para dentro do bar, para dentro da farmácia. O que isso tem a ver com o confronto em si? As circunstâncias que geraram esse confronto, inclusive o que levou à morte, né? Esse criminoso que participou do confronto, que tinha passagem pela polícia e, segundo inclusive as redes sociais, fazia parte de uma alta hierarquia do tráfico na Rocinha. Todas essas circunstâncias serão apuradas pela Delegacia de Homicídios e também por um inquérito policial militar. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, então, está cumprindo a decisão do Supremo Tribunal Federal? Insisto, somos uma instituição séria, com comando, com regulamentos e decisão judicial se cumpre na íntegra. Claro. Falando ainda sobre a decisão judicial e as operações, na semana passada, na última sexta-feira, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, teria havido uma operação da Polícia Militar. O Ministério Público foi avisado dessa operação? Como manda essa decisão do STF, do ministro Edson Fachin? Tino, é importante deixar um recado aqui para a criminalidade ou para quem se diz amigo do criminoso. A decisão do STF, ela não dá um livre acesso a bandido para fazer o que quiser dentro da comunidade. Ela interrompe as operações durante a pandemia, mas coloca casos de exceção que serão avaliados pelo comando da corporação. Então, em São Gonçalo, de maneira planejada e técnica, foi comunicado ao Ministério Público, foi feita uma operação naquele local para acabar com uma farra de criminosos que aconteceria ali e, de fato, conseguimos interromper essa bagunça e todas as providências determinadas na decisão do STF foram cumpridas integralmente. Qual o trabalho da polícia? É uma linha um pouco tênue, né, Coronel, entre as operações e também conter a quantidade de pessoas que continuam fazendo eventos, né? Como é que tem sido a operação da polícia, o funcionamento da polícia diante dessas aglomerações, também não podendo fazer uma operação apenas de forma emergencial, né? Com relação às aglomerações, principalmente fora de locais, de áreas conflagradas, a corporação irá permanecer ao lado da sociedade, buscando conscientizar as sociedades. A Polícia Militar sozinha, ela não vai vencer essa luta contra esse inimigo invisível, que só aqui no estado já vitimou quase 8.000 pessoas. A Polícia Militar precisa do apoio da sociedade. E esses bailes dentro das comunidades estão sendo combatidos de alguma forma ou não? Sempre que o setor de inteligência
entender que há vidas em risco, há vidas inocentes em risco. E o comando da corporação acatar isso, e em consonância com o Ministério Público, dentro do que prevê a decisão do STF, nós iremos atuar. Tá certo. Coronel, obrigado pela sua participação aqui. Tino, eu entrego para você, não sei se você tem alguma pergunta para o Coronel, que está aqui à disposição, ouvindo o estúdio. Ô, Filipão, eu tenho sim. Coronel, meu amigo, parece que ia ter um baile lá no Salgueiro também, em São Gonçalo, né? Mas aí, antes de começar o baile, conseguiram acabar com a festa. A Polícia Militar trabalhou nessa ocorrência, Coronel, ou foi só a Polícia Civil, ou vocês trabalharam juntos? Tino, nessa ocorrência de São Gonçalo, e que um serviço de inteligência detectou que teria uma grande festa, uma grande farra financiada por criminosos, o secretário Figueiredo determinou um planejamento cirúrgico. Isso tudo, Tino, em contato com o Ministério Público, respeitando integralmente a decisão do STF. Então, as tropas especiais, em casos assim, Tino, só tropa especial. Então, as tropas especiais foram ao local e não deixaram que esse baile ocorresse. Parabéns, parabéns. Fizeram uma ação muito bem feita. Os caras fizeram flyer, espalharam cartazes, Tubarão, né? E aí eu fico triste, porque aí, ó, você tem até artistas famosos aí, tem gente até que eu considero topando em fazer show para bandido numa época, primeiro, fazer show sabidamente para o bandido, né? E segundo, numa época que não pode ter evento. Né? Então, ainda tem essa agravante. Mas a polícia trabalhou de maneira cirúrgica. Foi exatamente o que o Coronel Mauro Frias disse. É muito bem planejado, foi muito, muito bom. E na Rocinha, né, a informação que eu tenho é que não tinha baile nenhum acontecendo. A gente tem a informação que não tinha baile nenhum acontecendo e a polícia foi atacada mais uma vez na Rocinha. Bom, Filipão, obrigado. Coronel Mauro Frias, um grande abraço, querido. Fica com Deus, boa semana para o senhor e para a família. E vamos com tudo, fé em Deus.